Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus, amado, que nós estamos, falando acerca de oração, de como ter vida no altar. O ministério de oração, amados. O ministério de oração, ele nos aproxima de Deus. É o poder da qual nós necessitamos, o poder e o ministério da oração. É o relacionamento do cristão com Deus. E sobre isso que eu tenho falado durante esses dias. Não sei quanto áudio eu já gravei. Se os irmãos quiserem os áudios anterior, é só pedir que eu vos darei. Mandarei para vocês no vosso privado. Amém? Quero vos falar hoje sobre aquilo que Jesus tem nos ensinado. O Senhor Jesus, ele conta aos discípulos uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O Senhor Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7, verso 7. Então, amados, nós precisamos ter uma vida em constante oração, buscando a presença do Deus Todo-Poderoso, para que assim possamos vencer os obstáculos que surgem no caminho da nossa vida. O Senhor Jesus diz que aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará grandemente com ele todas as coisas. Isso quem pronunciou foi o apóstolo Paulo no livro de Romanos 8:32, falando sobre vida no altar, ter vida de oração. Então, amados, nós, para entrarmos na presença de Deus, precisamos ter uma vida de constante oração. E também ter muita fé. Aliás, a Bíblia diz que se a nossa fé foi do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente, nós pediremos tudo e nos será concedido. Então, quando eu digo fé, eu disse muita fé, mas a fé, ele não importa o tamanho, ela tem que ser uma fé viva e real. De fato, sem fé, diz o escritor de Hebreus, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Então, amados, se nós quisermos viver uma vida repleta pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, temos que exercitar a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Livro de Marcos, capítulo 11, verso 24, está escrito assim: por isso eu vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, credes que o recebereis, ou será assim concedido a vocês. Jesus falando, amados. Livro de Romanos 12, verso 12, apóstolo Paulo escreve: regozijai-vos na esperança e sede paciente na tribulação e na oração.
sede perseverante. Então, amados, muitas pessoas não conseguem atravessar os momentos de luta que muitas vezes surgem em sua vida, não conseguem perseverar. Qualquer vento que vem sobre ele já o destrui. Então precisamos ter, amado, em mente que precisamos estar constante diante das lutas, apresentando nossa oração com ação de graça a Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz ao Filipenses 4, verso 6. E também o próprio Senhor Jesus, ele diz para os seus discípulos, portanto, quando os discípulos chegaram até ele, os discípulos pediram para ele que ensinasse a orar. Então o Senhor Jesus diz para ele, portanto vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Este foi a oração modelo que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Muitas pessoas, amado, pensam que essa oração deve ser feita todos os dias. Não há necessidade, amado. Essa é uma oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou, que quando nós fizermos essa oração, nós estamos pedindo a Deus, estamos reconhecendo que Deus é o nosso Pai, mesmo que Ele estando nos céus, que estamos glorificando, santificando o nome dEle e desejando que o reino dEle seja estabelecido em nossa vida, dizendo a Ele que Ele pode fazer e cumprir a sua vontade em nossa vida aqui na terra, assim como Ele tem exercido o seu poder no céu. E ao fazermos esta oração, nós estaremos também pedindo a Ele o pão de cada dia, pedindo perdão dos nossos pecados, dizendo para Ele que nós também somos propícios a perdoar aqueles que nos têm ofendido, e pedindo a Ele que não nos permita cair da tentação no laço do maligno, que Ele venha nos livrar de todo o mal. E novamente dizer a Ele que o reino dEle pode ser estabelecido em nossa vida, que a glória pertence somente a Ele, que a glória é dEle. Mas existe algo que nós também precisamos fazer, amado, que o próprio apóstolo Tiago nos explica no capítulo 5 de Tiago 16. Ele diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orais um pelo outro para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Aqui está falando, amados, que tem pessoas que têm muitas vezes ofendido seu irmão e nunca liberou perdão. Pessoas ofendidas que nunca liberaram perdão. E por não liberarem perdão, acabaram contraindo doença espiritual. E o apóstolo Tiago diz que é necessário que venhamos confessar esse pecado um ao outro. Não é o pecado corriqueiro que eu pratico muitas vezes, o pecado que muitas vezes cada um de nós tem praticado no nosso dia a dia. É se eu ofendi um irmão, esse irmão está
magoado comigo, eu devo confessar a Ele que eu pequei contra Ele, que eu ofendi a Ele e pedir perdão para Ele. E é isso que o apóstolo Tiago diz: confessai, pois, vossos pecados um ao outro e orais um pelo outro. Quando é liberado esse perdão, que nós fazemos essa oração, então poderemos ser curados, ser livre do mal que está nos destruindo, pois a súplica de um justo, ele pode muito. Apóstolo Tiago continua dizendo no livro de Tiago 1, versos 5 e 6: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá literalmente, e nada lhe imporá, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, amados, nós vemos aqui que existe algumas coisas que têm causado mal em nossas vidas. Então precisamos, pois, de libertação. Precisamos ser libertos de todo o mal que atinge a nossa vida, mal que está muitas vezes destruindo o nosso ser, porque muitas vezes guardamos amargura dentro da nossa alma. Somos incapazes muitas vezes de liberar perdão para as pessoas que necessitam do perdão. Então, para termos vida abundante, vida vencedora, amados, precisamos ser propício a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que muitas vezes praticam mal contra nós. O próprio Senhor Jesus diz: vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, livro de Mateus 26, verso 41. Precisamos vigiar, amados. Vigiar para sermos vencedores. Sabemos que Jesus é o caminho que nos conduz para uma vida vencedora. Ele é a resposta para toda a oração feita com fé. Então, devemos aprender a orar como Ele nos ensinou. Amanhã eu estarei falando sobre orando como Jesus ensinou, mas somente amanhã. Esse, amado, é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amém e amém.